comigo Gênesis 1, 26. E depois, logo em seguida, o Rafa vai estar colocando o bannerzinho, a imagem de Deus, tá bom? É o nosso tema de hoje, a imagem de Deus. A imagem de Deus. O que significa o termo antigo, cunhados pelos antigos cristãos, em latim, imago Dei. Imagem. O que significa isso na teologia, dentro da doutrina cristã? O que nós podemos aprender, compreender à luz da palavra sobre a imagem de Deus? Estamos baseados aqui em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Ler o texto. Amém? Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem nossa. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Vou repetir o 26, que é o destaque do que nós vamos falar. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Também vamos abrir Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28 até o 30. Que é o famoso Romanos 8, 28. Talvez um versículo que muita gente sabe de cor, Mas o 29 e o 30 também são extraordinários e trazem ensinamentos preciosos no nosso coração, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quero dar destaque no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que é onisciente, também os predestinou. Aqui vemos a finalidade, o porquê, o propósito, para serem conformes à imagem do Filho. Olha a palavrinha imagem aqui de novo. A fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui na tua casa, nessa comunidade, Deus, onde aprendemos a tua palavra e ministramos aos corações aquilo que o Senhor primeiramente tem ministrado aos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Senhor, abre os olhos do entendimento de cada um deles para que possam enxergar as supremas riquezas da tua graça, da tua glória, que possamos compreender que o Senhor nos fez, ó Deus, como a coroa da criação, a tua imagem, a tua semelhança, de forma toda especial, acima dos anjos, menor apenas do que Deus. O Senhor nos criou para vivermos para a tua glória, desfrutarmos da tua presença, sermos semelhantes no poder do teu Espírito Santo, semelhantes ao teu Filho Jesus, e é isso que nós queremos ser. Com a tua ajuda, com o teu poder e com a tua graça, Pai, sermos transformados dia a dia,
a imagem do Filho amado, Jesus de Nazaré. Fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações, muda o que tiver que mudar dentro do nosso interior, para que possamos ser aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, nosso tema, capinha, a imagem de Deus. Esse é o tema que nós temos, para abordarmos hoje. Todo domingo pela manhã nós temos uma escola bíblica dominical. É um culto matinal, mas com ênfase teológica. Nós estamos estudando juntos, aqui eu, Rafa, Marcelo, Ayrton, todos os nossos pastores e obreiros, estamos estudando juntos 50 temas mais importantes do cristianismo. Os 50 temas mais importantes do cristianismo. E um dos temas mais importantes é esse: a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? O que é que os antigos chamavam de imago Dei, do latim imago, imagem, Dei, de Deus. O que é a imagem de Deus? O que é ser semelhante ao Senhor? E é isso que nós vamos abordar juntos com a graça de Deus. Apertem os cintos, fiquem firmes na cadeira, abra o seu coração e deixa Deus falar com cada um de vocês, assim como Deus tem falado comigo. Amém? Então vamos lá. Eu e você fomos criados à imagem de Deus. É o que nós vemos claramente em Gênesis 1, 26 a 28. Deus criou os seres humanos à sua imagem, fazendo deles os seres mais semelhantes a Ele mesmo. Ele mesmo quem? O próprio Deus. Dentre todos aqueles que o criou, sejam anjos, sejam animais da terra, répteis, aves, sejam as demais obras da criação de Deus, os seres humanos são, das criaturas de Deus, os mais semelhantes e aqueles que têm a imagem de Deus. Os estudiosos, os eruditos acreditam que quando Deus usa o termo imagem, e imagem, sabe, um reflexo, significa que nós devemos ser parecidos com Deus. Assim como Deus é justo, precisamos ser justos. Assim como Deus é bondoso, precisamos exercer a bondade. Assim como Deus é generoso, precisamos ser generosos. Amar assim como Deus amou, ou seja, precisamos ser um reflexo à imagem de Deus. Alguns entendem que imagem também significa que somos seres espirituais. Assim como Deus é espírito, eu e você somos seres espirituais. Amém? Dentro de nós, talvez você não esteja vendo, mas dentro de você existe uma alma e um espírito humano. A alma, o centro da nossa personalidade, é o que nós vamos falar à noite. Estamos falando, no segundo momento, sobre a natureza humana. Dentro dessa alma nós temos o intelecto, ou mente, ou razão. Temos o livre-arbítrio, também chamado de vontade, ou volição. Temos os sentimentos e as emoções, ou seja, o centro da personalidade humana é a psique, a alma. Temos também um corpo, no grego a palavra soma, e temos também um espírito humano, no grego a palavra pneuma, sopro, fôlego de vida, que também nós recebemos de quem? Do nosso Deus. Então, sempre que é utilizada a palavra imagem, significa que nós temos que ser parecido, temos que ser reflexo, somos seres espirituais capazes de nos comunicar Deus que é Espírito, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Deus nos dotou também de dignidade e de importante. Deus te fez de maneira honrosa, digna. Você é importante para Deus. Você é tão importante para Deus que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha salvação, através de Jesus de Nazaré. Não é nenhuma religião que salva, querido, quem salva é o Salvador. Jesus de Nazaré, o único mediador entre Deus e os homens, é aquele que nos salva e tem nos dotado, pelo seu Espírito, de dignidade e de importância. Será que você tem lidado com você mesmo com honra? Você tem dado a você mesmo a dignidade, a importância que você merece, e que no coração de Deus você tem isso?
Então, ser imagem de Deus significa isso. Semelhança, dizem os especialistas, significa pessoas, homens e mulheres que têm os atributos de Deus, características da natureza de Deus nos nossos comportamentos, nas nossas ações, no nosso dia a dia. E é interessante que Gênesis 1, 26 e 27 fala que nós temos as duas coisas, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Amém? Então esse é o alicerce da doutrina da humanidade, o que a teologia chama de antropologia bíblica. Não é qualquer antropologia, é a antropologia bíblica, ou seja, baseada na palavra de Deus. Os antigos chamavam de imago Dei, e a imago Dei tínhamos a imagem de Deus. Amém? Fala comigo, Deus me chamou para refletir a imagem de Deus. A grande perguntinha é, será que temos refletido a imagem de Deus? Será que as pessoas têm visto um reflexo de Deus através das nossas vidas? Elas têm visto isso, justiça, bondade, amor, generosidade, misericórdia, compaixão, dignidade, respeito, honra, assim como Deus nos honra, nos respeita, nos trata com amor, com apreço. Será que as pessoas têm visto um reflexo de Deus em nós? Essa é a reflexão desta manhã. Ou seja, essa é a nossa característica, sermos a imagem de Deus. É a nossa característica primária. Depois vem as secundárias, a altura, a nossa etnia, a cor da pele, a cor dos olhos, o tipo de corpo, tudo isso, gente, é secundário. A nossa nacionalidade, qual é a nossa origem, o nosso estado de nascença, o estado, a província, né? Em alguns lugares é chamado de província, da onde você nasceu, a cidade onde você nasceu, tudo isso, querido, é secundário. O primário é que eu e você nascemos no ventre das nossas mães. Vimos uma pequenininha hoje sendo oferecida com o seguinte propósito: desfrutarmos da presença de Deus e vivemos a glória de Deus. Amém? Fala comigo, eu nasci para desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da glória de Deus. Essa é a questão, querido. Temos vivido na presença de Deus? Será que Deus tem visto que nós estamos caminhando na sua presença em fé, em obediência à sua palavra? Essa é a nossa característica primária, sermos a imago Dei, a imagem de Deus. Existem 4 concepções relacionadas à imagem de Deus que eu quero trazer para vocês. A primeira é a concepção substantiva, que acredita que a imagem, a imago Dei, é alguma característica como racionalidade, livre-arbítrio ou consciência moral. Ou seja, eles acreditam que a igreja identifica a imago Dei e compara com o restante da criação, enfocando os atributos que distinguem os seres humanos das outras características. Só o ser humano e os anjos têm capacidade cognitiva, racional, inteligível. Sim ou não, irmãos? Os animais não têm. Eles agem por instinto coletivo. Alguns acreditam que os animais têm até uma espécie de alma coletiva, mas não alma capaz de ser salva, não alma capaz de ir para o céu. Nada disso. É claro que no céu vai ter um representante de cada animalzinho da terra, talvez até em maior quantidade, né? Mas nós somos diferentes das demais criaturas de Deus. Fomos feitos de forma especial. Dentro dessa concepção substantiva, a imago Dei é alguma qualidade, é um atributo da natureza humana, e também é verdade isso. Essa concepção é bem interessante de se pensar. Segunda concepção é a concepção relacional, ou seja, a imagem de Deus é a experiência comunitária, que homens e mulheres desfrutam entre si, de forma secundária, e de forma primária o relacionamento entre eles e o Criador. Ou seja, esses teólogos acreditam que nós refletirmos a imagem de Deus de tal forma
quando nos relacionamos bem entre nós mesmos, homens, mulheres, na vida em comunidade, nos relacionamentos humanos, dos nossos afetos, mas principalmente quando nós nos relacionamos com Deus. Ou seja, eles dizem que a relacionalidade, ou seja, as relações, revelam a imagem de Deus em nós. Principalmente a relação eu e tu, né, entre duas pessoas ou mais. É o que diz um teólogo suíço, Karl Barth. Ele trouxe essa concepção relacional da imago Dei, da imagem de Deus. Terceira concepção é a concepção funcional, ou seja, a imagem de alguma atividade humana. Deus os projetou para exercerem domínio, governo sobre outras criações. E nós sabemos que o homem tem essa capacidade, sim ou não? Basta você ver as grandes construções, as grandes estruturas, a capacidade humana de dominar vários aspectos da criação de Deus, os animais gigantescos, né? O ser humano tem capacidade de aprisionar, por exemplo, uma baleia num determinado local, capturar grandes peixes, subjugar animais ferozes, sim ou não, gente? Porque nós lemos lá em Gênesis 1, 26 e 27 e 28 que Deus nos deu a capacidade de dominar. Deus nos deu a capacidade de governar. E será que nós temos governado a nossa própria vida? Será que temos dominado a criação de forma correta, equilibrada? Segundo a perspectiva de Deus? É claro que muitos fazem mau uso disso. Querem dominar seres humanos, querem tiranizar pessoas, utilizam de ferramentas de manipulação em massa ou individualmente. Infelizmente, aqui é o declínio, é a corrupção de algo lindo que Deus nos deu, que é a capacidade de governar e dominar toda a criação de Deus. Mas existem também aspectos positivos, sim ou não, gente? Você pega os elementos naturais, faz um tijolo. Você pega areia em alta temperatura e faz o vidro e os cristais. Tudo isso revela a capacidade humana de dominar, de subjugar e de governar sobre toda a criação. Então esse exercício de domínio ou desempenho da mordomia, a boa administração da criação, revela a imagem de Deus para aqueles que têm uma concepção funcional. Na antiguidade, por exemplo, reis e imperadores exerciam domínio sobre territórios. E aí eles utilizavam ou a própria pessoa, ou então uma imagem daquele rei, daquele imperador, que representava ele naquele território, naquele lugar. Sim ou não, gente? Em outras palavras, nós somos representantes de Deus nessa terra. Nós somos sinalizadores do reino de Deus aonde quer que possamos ir, aonde pisarmos. Nós vamos ser um canal de bênção, porque Deus tem nos abençoado, porque somos representantes do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Amém? Quantos representantes de Jesus nós temos aqui? Levanta as duas mãozinhas para o céu e fala: Senhor, eu quero representar a imagem de Deus na terra. A terra é um território que Deus deu aos homens, diz o texto sagrado. Então que possamos governar, que possamos fazer atividades, que possamos construir sociedades, né, civilizações, que venham refletir a imagem de Deus e não a natureza caída dos seres humanos. Então essa é a concepção funcional. E tem uma quarta concepção que eu acho a melhor das quatro sobre a imagem de Deus, que é a visão holística. Quando eu falo visão holística, não estou falando de forma mística e esotérica, tá? Essa palavra holística muitas vezes é usado dentro do esoterismo, dentro do misticismo. Mas holístico, na sua etimologia da palavra, significa o homem integral. Corpo, alma e espírito, todo o homem. E a gente sabe que o evangelho de Jesus, o evangelho transformador de Jesus é para todos os seres humanos e é também de forma holística para todo o homem. O evangelho tem esse poder de transformar o nosso corpo, restaurar a nossa alma caída e nos conectar pelo Espírito Santo ao nosso espírito humano com o Criador. Amém? Então
Então essa visão holística, ou a concepção holística da Imago Dei, é que as pessoas, a Imago Dei são as pessoas em si, na totalidade do seu ser, seus relacionamentos, suas atividades, realizariam a imagem de Deus e realizariam um plano divino, o propósito. Nós lemos em Romanos 8, 29. Vamos voltar para lá? Está aqui, ó, Romanos 8, 29, coloca lá de novo. Olha o propósito de Deus para a nossa vida, gente. Eu ouvi isso desde pequenininho. Eu sou filho de pastor, meus pais são pastores há 48 anos, os 4 filhos, pela graça de Deus, servem ao Senhor tempo integral, dentro das suas profissões, né? Abriram mão da sua vocação profissional e hoje servem ao Senhor em tempo integral. E aprendi desde pequenininho com os meus pais que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos falar junto? O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o texto que é baseado, esse princípio bíblico, na verdade, essa grande centralidade do Evangelho de Jesus Cristo, está em Romanos 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Que Filho é esse? Com F maiúsculo, Jesus. Deus nos gerou no ventre da nossa mãe, nós somos criados desde tenra idade até a fase adulta, até a velhice, até o dia da nossa morte, para sermos a imagem do seu Filho, Jesus. Esse é o propósito da nossa vida. Somos chamados para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos fala do quê? De família. Amém? Somos família. Cada igreja, cada comunidade bíblica que ensina a palavra, que tem Jesus como centro. E essa igreja é isso, Jesus é o centro, a palavra é o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Está ali, ó, as 3 palavrinhas. Relacionamento com Jesus Cristo e a palavra de Deus. E os nossos valores estão ali também. A fé, a obediência, o amor, a integridade, a misericórdia, a excelência e a fidelidade. Deus nos criou para isso, gente, como seres relacionais, holísticos. Deus quer impactar a nossa totalidade, a totalidade do nosso ser. É interessante que a neurociência fornece apoio para essa concepção holística, mostrando a interconexão íntima de todos os aspectos da existência humana: corpo, alma e espírito. Para aqueles que não acreditam em Deus, e a parte imaterial do homem. Tem gente que não acredita nem na parte imaterial do homem, né? Os céticos totais não acreditam que existe algo imaterial, metafísico, invisível. Só creem naquilo que os olhos podem. Tá bom? Então, a neurociência fornece apoio à visão holística ou à concepção holística da imagem. Resumidamente, irmãos, seres humanos, individuais e a humanidade como um todo são a imagem de Deus. Cada indivíduo é criado por Deus para ser a imagem de Deus. A coletividade da humanidade e da igreja foi criada para ser a Imago Dei, a imagem de Deus. Seres humanos devem refletir os atributos divinos, como aqueles que eu mencionei: o conhecimento. Você tem capacidade cognitiva, você tem inteligência, você tem sabedoria. Sim, você pode ter cada bondade, fidelidade, veracidade, que é a verdade, justiça, amor, compaixão, misericórdia, generosidade. Todos esses atributos de Deus, quanto mais conectados nós estamos com o Criador, mais reflexo do Criador nós teremos no nosso dia a dia. Amém? Então lembre-se disso. Quanto mais na presença de Deus você andar,
Quanto mais você buscar o Senhor na palavra, em oração, no jejum, né, nas disciplinas espirituais, na comunhão com os irmãos, servindo as pessoas, se dedicando em louvor e adoração ao Senhor, ações de graça, através de todas essas práticas espirituais, se verdadeiramente de coração você está buscando o Senhor, não tem como, querido, você está conectado na fonte, e você vai refletir a fonte que é o Senhor. Assim como um filho, né, tem características do papai, uma filha tem características da mamãe e do papai também, assim nós como filhos de Deus, precisamos ter as características do nosso Deus, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, e alegrarmos o coração do nosso Criador. Amém? Glória a Deus. Então, seres humanos refletem esses atributos divinos. Seres humanos são regentes coadjuvantes quando somos mordomos da criação, administradores da criação. Será que você tem sido um mordomo fiel das suas finanças, da sua família, do seu tempo, dos seus recursos, do seu patrimônio? De forma geral, você tem cuidado? Sabia que até o cuidado da ecologia, gente, está na Bíblia? Pode pegar, tomar um refrigerante e jogar a garrafa no chão. Só afronta o Criador, que você está poluindo o mundo. Você está entendendo? Até essas pequenas, aí talvez você fala, não, mas isso é um detalhe da vida. Não, mas é um detalhe que é importante para o Senhor. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais. Eu me lembro que uma das maiores vergonhas que eu passei foi lá no Chile. Eu assim, de forma não intencional, tirei uma bala, coloquei na boca e joguei no chão. No Chile, na frente do palácio do Chile. Pensa num homem que levou um ovo do policial. Gente, eu levei uma bronca. Eu morri de vergonha, gente. Mas aquilo foi um impacto na minha vida para nunca mais fazer esse tipo de coisa. O policial me deu uma bronca. Porque dentro da cultura deles isso é horrendo, é feio. O policial me chamou a atenção ali, mesmo sendo um turista. Então, cuidado com a natureza, de forma equilibrada, de forma sadia. Sabe, o cuidado do lixo, as questões de como você se alimenta, de como você é gestor do teu corpo, da tua família, do teu tempo, dos teus recursos, de tudo, gente. Precisamos ser mordomos fiéis do Senhor. Amém? Fala comigo, eu sou um regente coadjuvante do Senhor. O ser humano foi chamado para isso, para construir civilizações, construir sociedades justas, estruturas corretas, planos, projetos de Deus. Quando procriamos, né, geramos filhos, promovemos a glória de Deus. Quando exercemos a nossa vocação profissional, ali a imagem de Deus precisa ser exercida. Deus precisa ser honrado e glorificado na nossa vocação profissional, naquilo que fazemos, tudo com excelência, Deus vai ser honrado. Então, a imagem de Deus é algo tão profundo, gente, por isso que Deus proíbe homicídios, porque nós estamos matando alguém que é semelhante a nós, por isso que Deus proíbe amaldiçoar pessoas, lá em Tiago 3:9, porque a nossa boca não foi feita para amaldiçoar, mas sim para abençoar as pessoas. O entendimento da imago Dei, da imagem de Deus, nos faz tratar a todos com dignidade e com respeito. Será que você tem tratado todos com dignidade? Será que você tem respeitado as pessoas que estão ao seu redor? Será que as pessoas se sentem honradas e amadas próximo de você? Você é desejado pelas pessoas ou você é repelido? As pessoas detestam estar com você. Tudo isso nós temos que pensar, gente. Temos que refletir, temos que analisar comportamentos e atitudes. E por último, gente, Jesus é a plenitude da imagem de Deus. Fala comigo, Jesus é a plenitude da imagem de Deus. A Bíblia diz que Ele é a imagem perfeita de Deus. O Filho encarnado, Jesus de Nazaré, torna visível o Deus invisível. É o que diz lá em João 14, 8 e 9. Coloca lá, Rafa, João 14, 8 e 9. Olha o que Jesus diz.
Jesus visível, Jesus corpóreo, Jesus aqui como homem encarnado entre nós, Deus homem. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, 14:8, tá, Rafa? Anterior. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Próximo. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Como é que dizes tu, mostra-nos o Pai? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, se você olhar para mim, você está vendo quem? O Pai. Olha que coisa linda, gente. Jesus é a imagem perfeita de Deus. O Filho encarnado torna visível Deus invisível. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Por isso precisamos conhecer a pessoa de Jesus de Nazaré, as suas obras, as suas ações, as suas reações, as atitudes, o seu poder, os seus milagres, o seu evangelho. E por isso precisamos ler os 4 evangelhos da palavra de Deus, para sabermos isso, como é que Jesus agia, como é que Jesus reagia, como é que nós vamos ser semelhantes a Jesus, se nós não conhecemos a vida e obra de Jesus, relatada nos 4 evangelhos. Então, é tudo isso que nós estamos falando, gente, pela ação do Espírito Santo, estamos sendo restaurados à imagem do Cristo, à imagem de Jesus, e nós temos que chegar ao ponto que Paulo, o apóstolo Paulo chegou, de dizer para as pessoas, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha a moral do apóstolo Paulo. Ele falou assim, em outras palavras, olhem para mim e vocês vão ver quem? Jesus. Não estou dizendo que eu cheguei nesse nível do apóstolo Paulo, tá, gente? Mas é isso que a gente tem que buscar como cristão. Cada vez mais refletirmos Jesus ao ponto das pessoas lá fora, ou aqui dentro, seja onde for, na nossa casa principalmente, possam ver Jesus em nós, e nós tenhamos a moral do apóstolo Paulo de dizer, sede meus imitadores, como eu imito a Jesus. Amém? Isso é ser a imago Dei, ser cada dia mais semelhante ao Filho de Deus. Esse é o nosso desígnio divino, esse é o sonho de Deus, esse é o projeto de Deus para os seres humanos. A restauração completa da imago Dei só vai ocorrer completamente na sua plenitude, é claro, quando Jesus voltar. No arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, a restauração completa, a plenitude da imagem de Deus será nos dada quando ressuscitarmos dentre os mortos e tivermos um corpo novo, glorificado, assim como é o corpo de Jesus. Está lá em 1 João, para fechar, 1 João 3:2. Olha que lindo esse versículo, gente. 1 João 3:2. Coloca lá para nós, Rafa. Amados, agora somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém? Mas a todos os que o receberam, a estes, diz João 1:12, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você fez uma aliança com Jesus de Nazaré, ajuda do Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aqui está falando da plenitude da imago Dei. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Olha que coisa linda, 2 promessas maravilhosas, futuras, escatológicas, proféticas. Um dia estaremos com Jesus face a face, e diante dele seremos semelhantes a ele na sua plenitude. A imagem de Deus será restaurada em nós. Amém? Não por causa de nós, mas por causa dele, de Jesus de Nazaré. Para fechar, irmãos, como é que nós podemos aplicar tudo isso que nós aprendemos
sobre a imago Dei, a imagem de Deus. Quem gostou aqui de falar sobre a imagem de Deus? Você foi chamado para ser a imagem de Deus. Todos, quais são as aplicações? Primeira aplicação, querido, todos devem ser tratados com respeito, dignidade e apreço, porque cada pessoa é um projeto de Deus. Cada pessoa é um projeto de Deus. Por isso precisa ser tratada com apreço, dignidade e respeito. Segunda verdade, a aplicação que aprendemos é que racismo, sexismo, preconceito são afrontas ao Criador e à sua palavra. Terceira aplicação do que aprendemos hoje: sejamos mordomos fiéis na nossa casa, na sociedade e da criação de Deus. Quarta, devemos nos alegrar, pois estamos sendo restaurados à imagem de Deus. Através de quem? Do poder do Espírito Santo de Deus. E em quinto lugar, ansiamos a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, como lemos na palavra, seremos como Ele é. Não estou dizendo que você vai ser Deus, tá? Ninguém aqui está ensinando que vocês vão ser deuses ou Deus, não. Mas teremos a semelhança plena, completa, a imago Dei, plena, completa, restaurada pelo nosso Deus. Continuaremos sendo filhos de Deus, criaturas de Deus, mas com a imagem plena, restaurada, pelo poder de Deus. Amém? A história humana, ela acontece em 4 momentos. Deus criou você, todo ser humano caiu no pecado, a queda. Em terceiro lugar, vem a redenção, que só ocorre através de Jesus de Nazaré. E num quarto momento vem a glorificação, na volta de Jesus. São os 4 momentos da história humana: a criação, a queda, a redenção que Jesus oferece e a glorificação plena quando Jesus voltar. Amém? Quantos aqui querem ser restaurados à imago Dei? A imagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé. Eu quero chamar os irmãos que vão estar servindo junto comigo a Santa Ceia do Senhor. E se você puder abrir na Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Rafa, só fecha aqui as transmissão, tá? Já, o Marcelo veio. 1 Coríntios 11, 23. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Pode botar o fundinho lá, tá? A Santa Ceia. Os dois, pode fechar os dois. O texto sagrado diz: porque aquilo que recebi do